Qual foi o maior milagre que aconteceu com você hoje? Pense bem antes de responder. Não foi uma promoção no trabalho, nem uma conta bancária cheia, nem mesmo uma mensagem inesperada de alguém especial. O maior, o mais fundamental e talvez o mais ignorado milagre da sua vida hoje já aconteceu. Aconteceu naquele instante silencioso e quase imperceptível entre o seu último sonho e o seu primeiro pensamento consciente. Aconteceu quando seus pulmões se encheram de ar sem que você precisasse mandar, e seus olhos se abriram para um mundo que por mais um dia foi-lhe dado o privilégio de enxergar. Nós vivemos em um mundo que nos treina para a urgência. O som do despertador não é um convite suave para a vida, é um alarme de batalha. E o que fazemos? Antes mesmo de sentirmos o chão sob nossos pés, nossa mão já procura a fria tela do celular. E ali, nesse pequeno aparelho, o mundo inteiro despeja sobre nós o seu peso. As notícias ruins, as comparações das redes sociais, os e-mails que já cobram, o que ainda nem começamos a fazer, a lista de problemas que deixamos ontem e que, para nossa surpresa, nos esperavam pacientemente ao lado da cama. Em menos de 5 minutos, a dádiva de um novo dia já foi transformada em um fardo. A paz da manhã foi roubada pela ansiedade da tarde e nós nem percebemos. Começamos o dia já em déficit, já cansados, já correndo para alcançar algo que nem sabemos o que é. Mas e se hoje, só por hoje, fosse diferente? E se antes de entregar sua mente ao caos do mundo, você a entregasse ao Criador do Universo? E se o seu primeiro ato não fosse de consumo de informação, mas de profunda gratidão? Pense nisso por um instante. O simples ato de respirar. O ar entra e sai um ritmo constante e fiel, que você não controla, mas que te mantém vivo. Já parou para pensar que cada respiração é um sussurro da graça de Deus? Que cada batida do seu coração é uma nota na sinfonia da vida que Ele compôs especialmente para você? A Bíblia nos diz lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é uma frase poética, é a mais pura realidade. Significa que o dia de hoje não é uma mera continuação de ontem, é uma página em branco. Os erros de ontem foram lavados pela noite. As falhas de ontem não precisam definir o seu hoje. Deus, em seu amor inexplicável, olhou para você enquanto dormia e decidiu: eu lhe darei mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade de amar, de perdoar, de recomeçar, de me conhecer. Quantas pessoas, neste exato momento, dariam tudo o que têm por mais uma manhã? Quantos se deitaram ontem à noite e não tiveram o privilégio de ver o sol nascer hoje? A vida é frágil. É um sopro. E nós, muitas vezes, a tratamos como se fosse um direito eterno. Reclamamos do tempo, do trânsito, do trabalho, do café que esfriou. E nos esquecemos de agradecer pela capacidade de sentir, de ver, de trabalhar, de saborear. Hoje eu te convido a quebrar esse ciclo. Antes de tudo, antes de todos, encontre um momento. Pode ser na cama, com os olhos ainda se acostumando à luz. Pode ser no banheiro, enquanto a água escorre. Pode ser na cozinha, enquanto a água para o café esquenta. Um momento para silenciar
o barulho de fora e ouvir a voz de dentro. Uma voz que nos lembra que não estamos aqui por acaso, que nossa existência não é um acidente cósmico, mas um projeto intencional de um Deus que é amor. A gratidão é a chave que abre a porta para a presença de Deus. Ela muda nossa perspectiva. Em vez de ver o que nos falta, passamos a enxergar a abundância que já possuímos. Em vez de focar nos problemas que nos esperam lá fora, focamos no Deus que nos sustenta aqui dentro. Um coração grato não tem espaço para a amargura. Um espírito agradecido repele a ansiedade. É o antídoto mais poderoso contra o veneno do descontentamento que o mundo tenta nos injetar a todo instante. Então, vamos fazer isso agora. Juntos em espírito. Onde quer que você esteja, respire fundo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. Sinta a vida pulsando em você. E com a simplicidade de uma criança que fala com o Pai, vamos nos apresentar a Ele. Não com uma lista de pedidos ainda não, mas com uma oferta sincera do nosso bem mais precioso, um coração grato. Vamos orar. Pai Celestial, meu Deus e meu Pai. Nesta manhã, antes que a minha mente comece a correr com as preocupações e as tarefas, eu quero parar. Eu quero simplesmente estar aqui na Tua presença e dizer a palavra mais importante de todas: obrigado. Obrigado, Senhor, pelo milagre silencioso de abrir os meus olhos mais uma vez. Obrigado pelo dom da vida que eu não comprei e não mereci, mas que recebi gratuitamente das Tuas mãos de amor. Obrigado pelo ar que eu respiro, por este corpo que me sustenta, pela mente que me permite pensar e sentir. Perdoa-me, Pai, por todas as vezes que eu passei por essas dádivas como se fossem nada. Perdoa-me pela ingratidão, pela murmuração, por focar tanto nos meus problemas que me esqueci de olhar para o Teu cuidado constante. Hoje, eu escolho começar diferente. Eu escolho começar contigo. Eu declaro que este dia não é meu, ele é Teu. A minha força, o meu tempo, os meus talentos, eu os consagro a Ti. Que cada passo que eu der hoje, cada palavra que sair da minha boca, cada decisão que eu tomar, possa Te trazer honra e glória. Eu coloco este dia em Tuas mãos. As alegrias e os desafios, os encontros e as despedidas, os sucessos e as dificuldades. Eu confio que o mesmo Deus que me deu o fôlego da vida nesta manhã é poderoso o suficiente para me guiar através de cada momento que virá. Eu não sei o que me espera lá fora, mas eu sei quem vai comigo. E isso me basta. Com um coração transbordando de gratidão, eu recebo este novo dia como um presente precioso. Ajuda-me a vivê-lo plenamente, a não desperdiçá-lo com coisas pequenas, mas a investir cada segundo naquilo que é eterno. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em Teu nome, eu começo o meu dia. Amém. Antes de mergulharmos no coração da nossa conversa de hoje, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Um ato de fé. Aqui nos comentários, antes de qualquer outra coisa, escreva a palavra entrego. Apenas isso. Deixe que essa seja a sua primeira declaração de intenção para Deus nesta manhã. E claro, se este nosso tempo juntos já está fazendo sentido para você, deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais corações e se inscreva no canal para não perder nenhum passo da nossa jornada diária. Fique comigo até o final
porque hoje vamos fazer mais do que falar sobre paz. Vamos convidar essa paz para tomar conta da nossa vida de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado. E assim, com o coração ainda aquecido pela gratidão que acabamos de expressar, nós nos sentimos prontos. Prontos para o dia, para a vida. Por um breve e glorioso momento, a alma está em paz. Mas então, quase como uma sombra que segue a luz, ele chega. Silencioso, sorrateiro, mas terrivelmente familiar. É o ladrão da manhã. Ele não arromba a porta da sua casa, ele arromba a porta da sua mente. E o nome desse ladrão é ansiedade. A gratidão mal teve tempo de se assentar em seu espírito e a ansiedade já começa a sussurrar. Primeiro, ela te lembra de tudo o que deu errado ontem. Aquela palavra que você não devia ter dito, aquela decisão que agora te enche de arrependimento. Depois, ela desenrola, diante dos seus olhos, a lista infinita de tarefas e obrigações para hoje. A reunião tensa a conta que vence o exame médico, a conversa difícil que você vem adiando. E então, como um golpe final, ela abre a porta para o futuro e solta um exército de ICs. E se eu perder o emprego? E se meu filho ficar doente? E se eu não conseguir? E se não der certo? Em questão de minutos, aquele sentimento de paz e gratidão é sufocado. O coração que estava leve, agora, parece carregar uma pedra. A mente que estava clara agora é uma névoa de preocupação. O corpo relaxado começa a se enrijecer. É um peso real físico que se instala nos ombros, no peito, no estômago. Você conhece esse sentimento? Não conhece. É a sensação de estar carregando o mundo nas costas. E o pior é que o dia mal começou. Nós tentamos lutar contra isso. Dizemos a nós mesmos: pense positivo, vai dar tudo certo, não se preocupe. Mas a ansiedade é teimosa. Ela é uma mestra em encontrar rachaduras na nossa armadura de autoconfiança. E por que isso acontece? Porque nós tentamos lutar essa batalha no campo errado e com as armas erradas. Tentamos usar a nossa força de vontade para vencer um inimigo que se alimenta da nossa tentativa de controle. Quanto mais tentamos controlar tudo, mais ansiosos ficamos, porque no fundo, nós sabemos que não temos o controle de quase nada. É exatamente neste ponto, no reconhecimento da nossa total incapacidade de carregar esse peso sozinhos, que Jesus se aproxima. Ele não grita ordens, ele não nos julga por nossa fraqueza. Com a voz mais gentil e amorosa que o universo já ouviu, ele nos faz um convite que está registrado em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pare e ouça essa frase de novo. Venham a mim. Ele não diz, sejam mais fortes. Ele não diz, resolvam seus problemas e depois venham. Ele diz, venham do jeito que vocês estão. Cansados, sobrecarregados, com esse peso todo aí. O convite de Jesus é para os fracos, para os exaustos, para aqueles que já não aguentam mais. Ou seja, é um convite para cada um de nós nesta manhã. O que significa na prática ir até Ele e entregar esse fardo. Imagine que você está carregando uma mochila imensa cheia de pedras. Cada pedra tem um nome: dívida, doença, relacionamento quebrado, medo do futuro, culpa do passado.
Você está andando com essa mochila há tanto tempo que já se acostumou com a dor nas costas. Você até já se esqueceu de como é caminhar livremente. Então, Jesus se coloca ao seu lado e diz: "Deixa eu levar isso para você." A nossa primeira reação, muitas vezes, é dizer: "Não, obrigado. A mochila é minha. O problema é meu. Eu tenho que dar conta." É o nosso orgulho falando. É a nossa teimosia. Mas ele insiste com um olhar de compaixão. "Eu sei que é sua, mas eu sou mais forte. A minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por favor, me dê." Lançar a nossa ansiedade sobre ele, como o apóstolo Pedro nos ensina, é exatamente isso. É o ato consciente e deliberado de tirar essa mochila das nossas costas e colocá-la nas costas dele. Não é fingir que as pedras não existem. As pedras são reais. A dívida é real, o problema é real. Mas a decisão de quem vai carregar o peso delas é sua. Entregar a ansiedade a Deus é reconhecer: "Pai, este problema é grande demais para mim. A minha sabedoria é limitada demais para resolvê-lo. A minha força é pequena demais para suportá-lo. Então, eu confio na tua força, na tua sabedoria e no teu cuidado por mim. Eu entrego." E aqui está a parte mais difícil e mais crucial. Uma vez que você entrega, você precisa deixar lá. Quantas vezes nós fazemos uma oração linda pela manhã, entregamos a mochila, sentimos o alívio por 5 minutos. E então, na primeira dificuldade do dia, nós corremos de volta, pegamos a mochila e a colocamos nas costas de novo. Nós entregamos a preocupação com as finanças, mas passamos o resto do dia roendo as unhas e olhando o extrato bancário a cada 10 minutos. Nós entregamos um relacionamento difícil, mas passamos horas repassando a conversa na nossa cabeça e imaginando os piores cenários. Isso não é confiança. Isso é apenas um alívio temporário. A verdadeira entrega é um exercício de fé que precisa ser renovado ao longo do dia. Quando a preocupação bater na porta da sua mente, de novo, e ela vai bater, a sua resposta não deve ser abrir a porta e convidá-la para um café. Sua resposta deve ser: "Assar essa preocupação. Ela não mora mais aqui. Eu já a despachei. O endereço dela agora é outro. Eu a entreguei ao meu pai e ela está nas mãos dele. Fale com ele." Isso é o que Paulo queria dizer em Filipenses quando escreveu: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." E qual é o resultado? "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Note a promessa. Ele não promete que o problema vai desaparecer instantaneamente. Ele promete algo ainda melhor. Ele promete que a paz de Deus, uma paz que não faz sentido para o mundo, uma paz que pode coexistir com a tempestade lá fora, vai atuar como um segurança, um guarda, protegendo o seu coração e a sua mente. A ansiedade tenta invadir, mas a paz de Deus diz: acesso negado. Esta área está sob nova direção. Então, nesta manhã, antes que o dia realmente comece com toda a sua força, vamos fazer essa transação espiritual. Vamos pegar cada uma das pedras que estão na nossa mochila, chamá-las pelo nome e entregá-las uma por uma ao único que é poderoso o suficiente
para carregá-las e transformá-las. Vamos sair para o nosso dia, não com o peso do mundo sobre nós, mas com a leveza de um filho, que sabe que é cuidado pelo Pai. Vamos orar. Senhor Jesus, eu ouvi o teu convite e eu o aceito. Eu venho a ti nesta manhã exatamente como eu estou cansado, sobrecarregado, com a mente barulhenta e o coração pesado. Tu vês a mochila que eu estou carregando, Senhor. Tu conheces o nome de cada pedra que está aqui dentro, pedras que eu mesmo coloquei e pedras que a vida julgou sobre mim. E agora, em um ato de fé e de rendição, eu começo a esvaziá-la aos teus pés. Primeiro, Senhor, eu te entrego os meus ontens. Eu retiro da minha mochila a pedra da culpa pelos meus erros, a pedra do arrependimento por palavras que feriram, a pedra da mágoa por feridas que me fizeram. Eu não posso mudar o que passou e carregar essa culpa só me impede de caminhar hoje. Então, eu as coloco aos pés da tua cruz e recebo o teu perdão, que me lava e me purifica. Eu escolho me perdoar também e deixar o passado no lugar dele. Eu entrego, Senhor. Agora, Pai, eu te entrego o meu hoje. Eu retiro a pedra pesada da minha lista de tarefas, da pressão, por resultados, do medo de não dar conta de tudo. Eu te entrego aquela conversa difícil que terei, pedindo que tuas palavras estejam na minha boca. Eu te entrego a minha preocupação com as finanças, a conta que vence a incerteza do meu sustento. Tu és o meu provedor, o Deus que é dono do ouro e da prata. Eu coloco essa área em tuas mãos. Eu te entrego a minha saúde e a saúde daqueles que eu amo. Cada dor, cada sintoma, cada diagnóstico assustador, eu coloco sob o teu cuidado soberano, pois tu és o Deus que cura. Eu te entrego os meus relacionamentos, a tensão com meu cônjuge, a preocupação com meus filhos, o conflito com um amigo. Ensina-me a amar como tu amas. Eu entrego, Senhor. E o mais pesado de todos, Senhor, eu te entrego o meu amanhã. Eu retiro da minha mochila a pedra gigantesca do medo do futuro. Todos os meus ICs. E se a crise piorar? E se eu ficar doente? E se algo acontecer com a minha família? Senhor, o futuro te pertence. A tua palavra me diz para não me preocupar com o amanhã, pois ele cuidará de si mesmo. Então, eu me recuso a ser refém de um futuro que eu não controlo e escolho confiar no Deus que já está lá. Eu entrego todos os meus amanhãs em tuas mãos amorosas e competentes. Eu entrego, Senhor. Esvaziada a mochila, eu sinto a leveza. E agora, eu peço que tu me enchas. Enche-me com a tua paz, essa paz que a minha mente não consegue fabricar nem entender. Que essa paz guarde o meu coração de se afligir e a minha mente de se perturbar. Que ela seja a minha companheira constante ao longo deste dia. Ajuda-me, Espírito Santo, a manter essa entrega. Quando eu for tentado a correr de volta e pegar uma dessas pedras, sussurra ao meu coração: está entregue, confie. Que a minha postura hoje não seja de tensão e preocupação, mas de descanso e confiança em ti. Eu saio para este dia, não na minha própria força, que é falha, mas na tua força que é infinita. Eu não carrego mais o peso, pois o entreguei a ti. E por isso, com o coração agora leve e em paz, eu te agradeço. Obrigado por seres um Deus que não apenas nos dava a vida,
mas que se oferece para carregar os nossos fardos. Eu te amo, Jesus, e é no teu nome poderoso que eu oro e confio. Amém. Que momento poderoso acabamos de ter. Sinto a paz daqui. Se você aí do outro lado também sentiu o alívio de entregar seus fardos a Deus, eu quero te convidar a fazer algo profético agora mesmo. Vá até os comentários e escreva "Estou leve". Declare isso em fé. E se você ainda não se inscreveu, esta é a hora perfeita para se juntar à nossa família e ativar as notificações, porque a jornada de hoje está apenas começando a ficar mais profunda. Não saia daí, pois o que vamos fazer agora é o que vai sustentar essa paz que acabamos de receber durante as horas mais difíceis do seu dia. E assim, com o coração agradecido e a mente em paz, nos sentimos prontos. A alma está leve e livre do peso da ansiedade. É uma sensação maravilhosa, quase como flutuar. Mas a verdade que precisamos encarar com honestidade e coragem é que a paz que recebemos em nosso quarto de oração será testada assim que colocarmos os pés para fora da porta. Porque o mundo que nos espera não está em paz. Ele está em guerra. Não me entenda mal. Eu não estou falando de uma guerra com tanques e trincheiras. Estou falando de uma batalha muito mais sutil, porém infinitamente mais real e relevante para a sua vida hoje. É uma batalha que acontece no campo das ideias, das palavras, das emoções e das intenções. É uma guerra travada nas conversas, ao redor da máquina de café no trabalho, nas notificações que pipocam no seu celular, na atitude de um motorista apressado no trânsito e até mesmo no silêncio da sua própria mente, quando ela tenta te convencer de que você não é bom o suficiente. O inimigo da nossa alma não tira férias. Ele é um estrategista mestre em semear a dúvida, a discórdia, o desânimo e a mentira. Ele conhece suas fraquezas. Ele sabe exatamente qual botão apertar para te tirar do sério, qual memória trazer à tona para te encher de vergonha, qual tentação apresentar para te desviar do caminho. Sair para o mundo, por mais leve e em paz que você esteja se sentindo agora, sem a devida proteção, é como um soldado que, depois de uma boa noite de sono, decide ir para o campo de batalha de pijama e chinelos. Seria uma tolice. Seria suicídio. É por isso que a nossa preparação matinal não termina com a entrega das preocupações. Esse foi o passo essencial para limpar o terreno. Agora, precisamos construir as defesas. Precisamos nos equipar. E Deus, em sua infinita sabedoria e cuidado, não nos deixou desamparados. Ele nos proveu um arsenal completo, uma proteção de corpo inteiro, projetada sob medida para cada tipo de ataque que possamos enfrentar. O apóstolo Paulo, escrevendo da fria e úmida cela de uma prisão, nos deu o manual de instruções em Efésios, capítulo 6. Ele a chama de a armadura de Deus. Isso não é uma alegoria bonita ou uma metáfora para pastores usarem no púlpito. É o equipamento de proteção individual, mais prático e necessário que você pode vestir hoje. Mais importante que a roupa que você escolheu, que o perfume que você vai passar. Porque a armadura de Deus não protege o seu corpo físico. Ela protege aquilo que é mais precioso: sua mente, seu coração, sua fé
sua identidade. E vesti-la é um ato de fé intencional que fazemos todas as manhãs, peça por peça. Então, vamos fazer isso agora. Visualize-se diante de Deus, o seu comandante, pronto para ser equipado por ele para a missão do dia. A primeira peça que Paulo menciona é o cinto da verdade. O cinto de um soldado era o que mantinha todas as outras peças da armadura no lugar. Era a base. E a base da nossa vida espiritual tem que ser a verdade. Mas que verdade? Em um mundo de minha verdade e sua verdade, de fake news e meias verdades, nós precisamos nos agarrar à verdade absoluta e imutável de Deus. Vestir o cinto da verdade significa primeiro ser honesto consigo mesmo e com Deus, reconhecendo quem você é, com suas forças e fraquezas. Segundo, significa encher a sua mente com a verdade da palavra de Deus, para que quando a mentira vier, você é um fracasso, Deus não te ama. Essa situação não tem mais jeito. Você tem a verdade para contra-atacar. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Nada pode me separar do amor de Deus. Tudo é possível ao que crê. Hoje decida andar em verdade e integridade. Depois do cinto, vem a couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais do soldado, o coração, os pulmões. Na vida espiritual, a couraça da justiça protege o nosso coração, a fonte de todas as nossas emoções, desejos e decisões. O que isso significa na prática? Significa viver uma vida reta, tomar decisões que honrem a Deus. Quando você escolhe não participar da fofoca, quando você decide ser honesto na sua declaração de imposto, quando você trata seu cônjuge com respeito, mesmo estando irritado, você está fortalecendo a sua couraça. Cada ato de justiça é mais uma camada de proteção ao redor do seu coração. Um coração protegido pela justiça não se deixa levar facilmente pela ofensa, pela amargura ou por desejos impuros. Com o tronco protegido, precisamos firmar nossos pés. Paulo nos diz para calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Sandálias firmes davam ao soldado estabilidade e agilidade no campo de batalha. Para nós, essa firmeza vem da paz que o Evangelho nos dá. A paz de saber que, por causa de Jesus, estamos em paz com Deus. Não importa o quão caótico o seu dia se torne. Não importa quantas notícias ruins você receba. O seu fundamento está seguro. Você está em paz com o Criador do Universo. E essa paz interior te dá estabilidade para não ser abalado pelo caos exterior. Além disso, calçar essas sandálias significa estar pronto para levar essa paz por onde você for, sendo um pacificador e não um causador de contendas. Agora, a peça de defesa mais dinâmica, o escudo da fé. O escudo romano não era pequeno e redondo. Era grande e retangular e podia proteger o corpo inteiro. Paulo diz que com ele podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que imagem poderosa! Pense nos dardos que são lançados contra você todos os dias: o dardo da dúvida, o dardo do medo, o dardo da acusação, o dardo da tentação. Eles vêm em chamas, com a intenção de queimar sua esperança e incendiar sua ansiedade. A fé é o escudo que você levanta para interceptar esses dardos. Quando o pensamento de dúvida vier, você levanta o escudo da fé e declara: eu creio na palavra de Deus. Quando o medo tentar te paralisar, você levanta o escudo
e diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A fé não é a ausência de medo ou dúvida, mas a decisão de confiar em Deus apesar deles. Com o corpo protegido, precisamos guardar o centro de comando, a mente. E para isso, temos o capacete da salvação. A cabeça era o alvo principal na batalha antiga. Um golpe ali seria fatal. Hoje, a nossa mente é o principal campo de batalha espiritual. É ali que as mentiras são plantadas, que as preocupações criam raízes. O capacete da salvação é a certeza absoluta da nossa identidade em Cristo. É saber, sem sombra de dúvida, que você é um filho amado de Deus, perdoado, redimido e com um destino eterno garantido. Quando você tem essa certeza, o inimigo não pode mais te atormentar com acusações sobre o seu passado ou com medo sobre o seu futuro. Sua mente está protegida, segura, guardada pela convicção de quem você é e a quem você pertence. Finalmente, depois de todas as peças de defesa, Paulo nos dá uma arma de ataque, a única, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não argumentou com o diabo, ele não usou filosofia. A cada tentação, ele respondia com uma arma precisa e mortal. Está escrito. Ele usou a palavra. A palavra de Deus não é um livro de histórias antigas. É uma espada viva e afiada, capaz de cortar a mentira, discernir intenções e trazer luz à escuridão. Ter essa espada em mãos significa conhecer as Escrituras. Significa ter versículos memorizados, prontos para serem usados quando a batalha apertar. É a sua arma para lutar e vencer. Vestido assim, da cabeça aos pés, você não está mais vulnerável. Você está preparado, equipado, pronto. A paz que você recebeu não é mais um sentimento frágil, mas uma convicção protegida. Você pode sair para o seu dia com uma santa ousadia, não porque você é forte, mas porque você está revestido da força do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai de poder, meu comandante celestial, eu me apresento diante de Ti nesta manhã despido de toda autoconfiança e reconhecendo que sem a Tua proteção, eu sou um alvo fácil. A paz que Tu me deste é preciosa e eu quero protegê-la. Por isso, em fé, eu agora visto a armadura que Tu preparaste para mim. Primeiro, Senhor, eu pego o cinto da verdade. Eu me cinjo com a Tua verdade. Eu rejeito todas as mentiras que o mundo e o inimigo contam sobre mim, sobre Ti e sobre as minhas circunstâncias. Eu escolho andar em integridade, com um coração sincero e uma vida transparente diante de Ti. Que a Tua verdade seja o fundamento que sustenta tudo em mim hoje. Agora, Pai, eu visto a couraça da justiça. Eu cubro o meu coração, as minhas emoções, os meus afetos. Peço que Tu o guardes de toda amargura, de toda ofensa, de toda impureza. Ajuda-me a tomar decisões justas, a praticar o que é reto, a viver de uma maneira que Te honra. Que as minhas ações hoje sejam um reflexo da Tua justiça e não das minhas emoções falhas. Eu calço os meus pés, Senhor, com a preparação do Evangelho da Paz. Eu firmo os meus passos na rocha da minha salvação, na certeza de que estou em paz contigo, por meio do sacrifício de Jesus. Que essa paz me dê estabilidade
em meio ao caos do dia. E que eu seja um instrumento da tua paz, por onde eu for, levando harmonia, onde há discórdia e esperança, onde há desespero. Em fé, eu levanto agora o grande escudo da fé, eu o posiciono à minha frente, pronto para apagar cada dardo inflamado de dúvida, medo, acusação e tentação que for lançado contra mim. Minha fé não está na minha capacidade, mas na tua fidelidade. Eu confio em ti, Senhor. Eu descanso nas tuas promessas. E declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Eu protejo a minha mente com a certeza inabalável de que sou teu filho amado, perdoado e salvo. Que essa verdade guarde os meus pensamentos de toda ansiedade, de toda acusação e de todo desânimo. Eu pertenço a ti, e isso ninguém pode me tirar. E finalmente eu pego em minhas mãos a poderosa espada do Espírito, que é a tua palavra. Peço que tu tragas à minha memória as tuas escrituras no momento certo. Que ela seja a minha defesa, a minha arma de ataque contra a mentira, a minha fonte de sabedoria e direção. Ensina-me a manejá-la com precisão e poder. Assim, completamente revestido com a tua armadura, eu declaro que estou pronto. Pronto para o que vier. Não na minha força, mas no poder do teu Espírito que habita em mim. Eu não saio para lutar pela vitória, eu saio para lutar a partir da vitória que Cristo já conquistou por mim na cruz. Obrigado, Pai, por me equipares tão completamente. Em nome de Jesus forte e poderoso, eu oro. Amém. Que sensação de segurança, não é mesmo? Estar completamente vestido com a armadura de Deus. Se você fez essa oração comigo e se sente pronto e protegido, eu quero que você encoraje alguém agora mesmo. Vá nos comentários e escreva: estamos juntos nessa batalha. Vamos criar uma corrente de força e unidade aqui. E se você está sentindo que essa jornada está fortalecendo sua fé, compartilhe este vídeo com uma pessoa que você ama e que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, a luz que recebemos não é só para nós, é para iluminar o caminho de outros também. Continue comigo, porque agora que estamos protegidos, vamos pedir a ferramenta mais crucial para navegar o dia que temos pela frente. E assim, de pé firmes, estamos prontos. O coração que antes estava ansioso, agora está em paz, protegido pela couraça da justiça. A mente que estava confusa e temerosa, agora está segura sob o capacete da salvação. Estamos vestidos, equipados, protegidos. Não somos mais um alvo fácil. Somos soldados do exército de Deus, prontos para a jornada. Mas um soldado mesmo, com a melhor armadura do mundo, ainda precisa de uma coisa fundamental para vencer a batalha. Ele precisa saber para onde ir. Ele precisa de direção. Ele precisa de uma estratégia. Sem um mapa, sem as ordens do comandante, a armadura mais forte serve apenas para nos cansar enquanto andamos em círculos. E o dia que se estende diante de nós é exatamente isso, um território desconhecido. Um campo cheio de encruzilhadas, de caminhos que parecem bons, mas levam ao desastre, e de atalhos que prometem velocidade, mas nos levam a um beco sem saída. A cada hora, a cada minuto, seremos confrontados com decisões. Algumas parecerão pequenas, quase irrelevantes. Devo fazer essa ligação agora ou depois?
que tom de voz eu uso para responder a essa mensagem. Outras serão maiores e mais complexas. Aceito essa nova proposta de emprego. Como eu resolvo esse conflito na minha família? Invisto meu dinheiro nisso ou naquilo? Qual é a nossa tendência natural? Nós consultamos o nosso próprio GPS interno. Um GPS que é programado com as nossas experiências passadas, os nossos medos, os nossos desejos, as opiniões das pessoas que respeitamos e muitas vezes com as informações limitadas que temos no momento. E sejamos honestos, quantas vezes esse nosso GPS nos levou para o caminho errado? Quantas vezes tomamos uma decisão baseada no que sentíamos ser o certo apenas para descobrir depois que foi a pior escolha possível? Quantas vezes agimos por impulso, movidos pela raiva ou pela pressa, e depois tivemos que passar semanas, meses ou até anos lidando com as consequências? A nossa sabedoria é como uma lanterna com a pilha fraca. Ela ilumina apenas alguns passos à nossa frente, e a luz é trêmula, incerta. Confiar apenas nela para atravessar um território perigoso e desconhecido é, no mínimo, arriscado. Nós vemos o agora, mas não vemos as consequências de amanhã. Nós vemos a nossa perspectiva, mas não conseguimos ver a perspectiva completa, o quadro geral. É nesse ponto de humildade, quando reconhecemos os limites da nossa própria inteligência, que descobrimos a fonte de uma sabedoria infinitamente superior. O livro de Provérbios, o grande manual da sabedoria divina, nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que promessa espetacular! Não se apoie, não se estribe, não coloque todo o peso da sua vida sobre o seu próprio entendimento frágil. Em vez disso, reconheça o Senhor. O que isso significa? Significa que, em cada decisão, desde a menor até a maior, nós fazemos uma pausa. Uma pausa para consultar o comandante. Uma pausa para perguntar: Senhor, qual é a tua vontade aqui? Espírito Santo, o que tu me aconselhas a fazer? Significa submeter os nossos planos, as nossas ideias e os nossos desejos ao senhorio de Cristo. E a promessa é clara: Ele endireitará as suas veredas. Ele pegará os caminhos tortos e confusos da nossa vida e os tornará retos. Ele não apenas nos mostrará a direção certa, Ele irá à nossa frente, aplainando o terreno, removendo os obstáculos, preparando o caminho. Caminhar na sabedoria de Deus não significa que não haverá desafios, mas significa que nunca estaremos perdidos. Talvez você esteja pensando: isso é lindo, mas como na prática eu ouço essa direção? Deus vai falar comigo em uma voz audível. Talvez, mas na maioria das vezes, a sabedoria de Deus chega até nós de formas mais constantes e acessíveis. Primeiro, e mais importante, através da sua palavra. A Bíblia é o mapa do nosso comandante. Quer saber como lidar com o dinheiro? A Bíblia tem centenas de versículos sobre isso. Quer saber como perdoar alguém? A Bíblia tem um manual completo. Quer saber como criar seus filhos? Os princípios estão todos lá. A sabedoria para as grandes decisões da vida já foi revelada. O primeiro passo para tomar decisões sábias é ter a mente
e o coração cheios da sabedoria que já está escrita. Segundo, através da paz interior. O Espírito Santo que habita em nós, muitas vezes, atua como um árbitro em nosso coração. Quando estamos prestes a tomar uma decisão que está alinhada com a vontade de Deus, sentimos uma paz que transcende a lógica, um sinal verde interior. E, da mesma forma, quando estamos indo na direção errada, sentimos um incômodo, uma inquietação, um sinal vermelho na alma. Aprender a discernir essa paz não é misticismo, é sensibilidade espiritual. Terceiro, através de conselheiros sábios. Provérbios também nos diz que na multidão de conselhos há segurança. Deus coloca pessoas maduras na fé em nosso caminho. Pastores, líderes, amigos mais velhos, que podem nos dar uma perspectiva que não temos. Buscar conselho não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria e humildade. E, finalmente, através das circunstâncias. Às vezes, Deus simplesmente abre uma porta e fecha outra de forma tão clara que é impossível não ver a sua mão nos guiando. A chave é ter os olhos abertos e o coração submisso para reconhecer a sua soberania nos eventos do nosso dia. O irmão do Senhor Tiago nos dá a garantia mais ousada de todas. Ele diz em sua carta, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e lhe será dada. Pense na generosidade dessa oferta. Deus não está guardando a sabedoria para si. Ele não nos humilha quando pedimos ajuda. Pelo contrário, Ele tem prazer em dar. Ele se alegra em ser o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso GPS divino. Portanto, nesta manhã, já protegidos pela armadura, vamos dar o próximo passo essencial. Vamos humildemente pedir o mapa. Vamos pedir a direção. Vamos pedir a sabedoria que não vem da nossa mente limitada, mas que flui diretamente do trono do Criador do Universo. Para que o nosso dia hoje não seja uma série de acidentes e reações, mas uma jornada intencional, guiada passo a passo pela mão do nosso Pai Celestial. Vamos orar. Senhor, fonte de toda a sabedoria, Criador de todas as coisas, eu estou aqui diante de Ti, vestido com a Tua armadura, protegido e seguro. Mas eu reconheço com toda a humildade do meu coração que a armadura sem direção não me levará a lugar nenhum. A minha própria sabedoria é tão curta, tão falha, tão influenciada pelas minhas emoções e pelo meu egoísmo. Eu já confiei nela tantas vezes e acabei em lugares de dor e confusão. Hoje, eu escolho não me apoiar no meu próprio entendimento. Hoje, eu escolho confiar em Ti de todo o meu coração. Pai, eu te apresento o dia que está diante de mim como um mapa em branco. Eu não sei o que cada hora me reserva. Eu não conheço os desafios que vou enfrentar, as conversas que vou ter, as decisões que serei chamado a tomar. Mas Tu sabes, Tu vês o fim desde o começo. Nada te pega de surpresa. E é na Tua sabedoria onisciente que eu quero me firmar hoje. Eu peço como Salomão pediu um coração sábio e que saiba discernir. Dá-me, por favor, a Tua sabedoria do alto. Espírito Santo, meu conselheiro divino, eu te convido a guiar cada um dos meus passos. Guia os meus pensamentos para que eu pense como Cristo pensaria.
Guia as minhas palavras para que da minha boca saiam vida e edificação, e não morte e destruição. Ajuda-me a saber quando devo falar, e talvez mais importante, quando devo permanecer em silêncio. Guia as minhas ações. Livra-me de agir por impulso, pela raiva do momento ou pela pressão das circunstâncias. Dá-me um espírito sereno e ponderado, que antes de cada decisão importante, hoje eu me lembre de fazer uma pausa e consultar a Ti. Que a pergunta, Senhor, o que Tu queres que eu faça, se torne o reflexo natural do meu coração. Eu peço sabedoria para o meu trabalho. Mostra-me como resolver os problemas complexos, como lidar com as pessoas difíceis, como ser produtivo e excelente em tudo o que eu fizer para a Tua glória. Eu peço sabedoria para a minha família. Ensina-me a ser um cônjuge, melhor um pai ou mãe, melhor um filho ou irmão melhor. Dá-me as palavras certas para trazer cura onde há ferida e unidade onde há divisão. Eu peço sabedoria para minhas finanças. Guia-me em como administrar os recursos que Tu tens colocado em minhas mãos para ser um bom mordomo, para ser fiel no pouco e no muito para ser generoso. Senhor, a Tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Abre os meus olhos para a sabedoria que já está revelada nas Tuas Escrituras e dá-me um coração obediente para praticá-la. Que a Tua paz seja o árbitro no meu coração, me confirmando quando estou no caminho certo e me inquietando quando estou me desviando. Eu coloco todos os meus planos, todos os meus sonhos e todas as minhas expectativas para este dia em Teu altar. Se eles não estiverem alinhados com a Tua vontade, por favor, frustra-os. Eu prefiro um não vindo de Ti do que um sim vindo da minha própria teimosia. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É nela que eu quero viver. Então, guia-me, Senhor. Endireita as minhas veredas. Sê o meu GPS, o meu mapa, o meu guia. Eu confio em Ti e com essa confiança eu dou o próximo passo para dentro deste dia, não mais com a incerteza de quem caminha no escuro, mas com a segurança de quem é conduzido pela mão do próprio Deus. Em nome de Jesus, a sabedoria encarnada, eu oro. Amém. Que oração poderosa por direção. Se você assim, como eu, colocou seu dia nas mãos do nosso guia perfeito, eu quero que você declare isso em fé. Vá agora mesmo aos comentários e escreva a frase que resume tudo. Senhor, guia meus passos. Vamos encher este espaço com a nossa confiança nele. E se esta série de orações está te abençoando, considere se tornar um membro do canal. Ao fazer isso, você não só apoia o nosso ministério a continuar, mas também nos ajuda a levar esta mensagem de esperança a milhares de outras pessoas. Muito obrigado a todos que já fazem parte. Agora, com a direção de Deus solicitada, vamos falar sobre o combustível que precisamos para a encaminhada. E assim, o caminho à nossa frente começa a se iluminar. Não vemos o destino final, talvez nem mesmo a próxima curva, mas temos uma confiança serena de que não estamos perdidos. A mão do nosso Pai segura a nossa e a sua sabedoria nos guia. Estamos protegidos pela armadura, temos o mapa em nossas mãos e o guia ao nosso lado. Parece que temos tudo certo,
Mas um soldado mesmo, o mais bem equipado e com o melhor mapa, não consegue lutar por muito tempo com o estômago vazio. Ele precisa de sustento. Ele precisa de força. Ele precisa do seu pão diário. E nós também. A jornada do dia que temos pela frente exigirá de nós muito mais do que apenas boa vontade e um plano. Exigirá energia. Energia física para trabalhar, para cuidar da casa, para se exercitar. Energia emocional para lidar com a pressão, para ter paciência com as pessoas, para não desmoronar diante de uma notícia ruim. Energia mental para se concentrar, para resolver problemas, para ser criativo. Energia espiritual para resistir à tentação, para continuar orando, para manter a fé quando tudo parece dar errado. De onde virá todo esse combustível? Vivemos em uma cultura que nos ensina a confiar em nossas próprias fontes de energia. Tomamos café para acordar, bebidas energéticas para nos manter ativos. Buscamos motivação em livros de autoajuda e tentamos recarregar as baterias com entretenimento no final do dia. E não há nada de errado com nada disso. Mas se essa for a nossa única fonte de sustento, viveremos em um ciclo constante de esgotamento. Porque a nossa energia é finita. Nossas reservas se esgotam. E chega um ponto em que não importa quanto café você tome, a alma continua cansada. É por isso que na oração mais famosa do mundo, a oração que ele mesmo nos ensinou, Jesus incluiu uma petição tão simples, tão humilde, mas tão profunda: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pense na beleza e na sabedoria contidas nessa pequena frase. Primeiro, ele nos ensina a pedir pelo pão nosso. Isso fala de necessidade, não de luxo. Pão é o básico, o essencial, o que nos mantém de pé. Jesus nos convida a trazer as nossas necessidades mais fundamentais diante do Pai sem vergonha. Isso inclui o alimento na nossa mesa, sim, mas vai muito além. É o pão da força física para o trabalhador braçal. É o pão da paciência para a mãe com filhos pequenos. É o pão da criatividade para o artista. É o pão da sabedoria para o estudante. É o pão da paz para o coração ansioso. É tudo aquilo que é absolutamente essencial para que possamos viver o dia de hoje de forma plena e para a glória de Deus. Segundo ele, especifica de cada dia. Não é o pão do mês inteiro nos dá hoje. Por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento diário conosco. Ele não é um gerente de banco que nos dá um grande empréstimo para administrarmos sozinhos por um mês. Ele é um pai que se deleita em se sentar à mesa conosco todas as manhãs e nos dar exatamente o que precisamos para as próximas 24 horas. Essa dependência diária nos mantém humildes. Ela nos impede de nos tornarmos autossuficientes e arrogantes. Ela nos lembra a cada novo amanhecer que a fonte de tudo, o que temos e somos, não está em nós, mas nele. O maná no deserto caía a cada dia, e se o povo tentasse guardar para o dia seguinte, ele apodrecia. Deus estava ensinando ao seu povo uma lição poderosa. A minha provisão é fresca, é nova e é diária. Confie em mim hoje. E amanhã, confie em mim de novo. E terceiro, a petição termina com a palavra hoje. Isso é um antídoto poderoso contra a ansiedade.
A maior parte das nossas preocupações não é sobre o pão de hoje, mas sobre a possibilidade de não termos pão amanhã, ou no mês que vem, ou na aposentadoria. Jesus nos chama para focar a nossa fé e a nossa energia no presente. Ele que sustenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo, não cuidará de nós. Se Ele nos deu o dom da vida hoje, Ele também não nos dará o sustento para viver este mesmo dia. Confiar na provisão diária de Deus é uma das maiores declarações de fé que podemos fazer. Em um mundo que nos grita para acumular, para estocar, para garantir o nosso próprio futuro, a oração do Pão Nosso é um ato revolucionário de confiança. É dizer, Pai, eu não sei como vou pagar as contas do mês que vem, mas eu confio em Ti para a provisão necessária para hoje. Eu não sei como terei forças para enfrentar essa situação difícil na semana que vem, mas eu peço a Tua força para as próximas horas. Isso liberta. Liberta-nos da pressão esmagadora de ter que ter todas as respostas, de ter que ter tudo planejado e garantido. Podemos relaxar um pouco, podemos respirar, porque o nosso sustento não depende da força da economia do nosso chefe ou da nossa própria capacidade de produzir. O nosso sustento depende de um Pai Celestial, cujo amor é infinito e cujos recursos são inesgotáveis. Ele é o nosso Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão faminta é o mesmo Deus que pode multiplicar seus recursos, sua energia e seu tempo hoje. Talvez você tenha acordado esta manhã sentindo-se fraco, esgotado física e emocionalmente. Talvez você tenha olhado para a sua conta bancária e o desespero tenha batido. Talvez você tenha olhado para a sua agenda e pensado, eu não tenho forças para passar por tudo isso. Ótimo! Você está no lugar perfeito para experimentar a provisão sobrenatural de Deus, porque a força dele se manifesta na nossa fraqueza. A abundância dele se revela na nossa necessidade. Então, nesta manhã, vamos nos apresentar à mesa do Pai. Não com arrogância, mas com a fome sincera de um filho que sabe que não pode se sustentar sozinho. Vamos pedir a Ele o nosso pão. O pão para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. E vamos recebê-lo com fé, confiando que Ele é fiel para nos dar exatamente o que precisamos na hora exata em que precisamos. Vamos orar. Pai, provedor nosso, Jeová Jiré, que privilégio poder te chamar de Pai. Um Pai que não apenas nos guia, mas que também nos sustenta. Eu venho a Ti nesta manhã reconhecendo a minha total dependência de Ti. Eu sou fraco, Senhor, mas Tu és forte. Meus recursos são limitados, mas os Teus são infinitos. E hoje eu me coloco diante da Tua mesa de abundância e peço com a humildade que Jesus me ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiramente, Senhor, eu peço pelo pão para o meu corpo. Peço pela saúde e pela força física necessárias para cumprir as tarefas deste dia. Para o trabalho que me espera, para os cuidados com a minha casa e minha família. Renova as minhas forças como a da águia. Que o cansaço não me domine, mas que eu encontre em Ti um vigor sobrenatural para servir e para viver plenamente este dia. Eu peço, Pai, pelo pão para minha mente e minhas emoções. Eu preciso da Tua provisão de paz em meio à pressão.
Eu preciso do teu pão da paciência para lidar com as pessoas e as situações difíceis. Eu preciso do teu pão da clareza mental para tomar boas decisões e resolver problemas. Guarda-me do esgotamento emocional. Sê tu o meu equilíbrio, a minha calma, a minha sanidade em um mundo caótico. Eu peço pelo pão para a minha vida financeira. Tu conheces cada uma das minhas necessidades, cada conta a ser paga, cada compromisso a ser honrado. Eu coloco todas as minhas finanças em tuas mãos. Eu rejeito o espírito de preocupação e de miséria e abraço a verdade de que tu és o Deus que supre todas as minhas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Ensina-me a ser um bom mordomo, a ser fiel, a ser generoso e a confiar na tua provisão, que sempre chega na hora certa. E acima de tudo, Pai, eu peço pelo pão para o meu espírito. Alimenta a minha alma com a tua palavra. Sacia a minha sede com a tua presença. Que hoje eu tenha fome e sede de justiça. Que o meu maior desejo não seja pelas coisas deste mundo, mas por ti. Que eu encontre em Jesus o pão da vida, todo o sustento que a minha alma anseia. Que ele seja a minha satisfação, a minha alegria, a minha porção. Senhor, eu confio em ti para o hoje. Eu libero a minha ansiedade sobre o amanhã. Eu escolho descansar na certeza do teu cuidado fiel. Obrigado, porque a tua mesa está sempre posta para mim. Obrigado, porque as tuas mãos estão sempre abertas para me abençoar. Eu recebo com fé, neste momento, toda a provisão de força, paz, sabedoria e recursos que eu preciso para viver este dia para a tua glória. Eu não sou autossuficiente. Eu dependo de ti para cada respiração, para cada batida do coração, para cada pensamento. E eu me alegro nessa dependência, pois ela me mantém conectado a ti, a fonte de toda a vida. Obrigado, Pai, pelo pão de hoje. Em nome de Jesus, o pão que desceu do céu, eu oro. Amém. Que sensação de segurança saber que nosso sustento vem de um Pai tão fiel. Se você neste momento sente-se grato pela provisão de Deus em sua vida, seja ela grande ou pequena, eu quero te convidar a expressar isso. Vá agora nos comentários e simplesmente escreva: Obrigado, Pai, pelo pão de hoje. Vamos transformar este espaço em um memorial de gratidão. E se você conhece alguém que está passando por um momento de preocupação, seja um amigo, um familiar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma palavra de esperança no momento certo pode mudar tudo. Continue aqui, porque o que vamos fazer agora é uma das limpezas mais profundas e necessárias que a nossa alma pode receber. Assim, nos sentimos completos. O coração está grato, a mente está em paz, o corpo está protegido, os passos estão guiados e a alma está nutrida pela promessa da provisão de Deus. Estamos sentados à mesa do Pai, satisfeitos com o pão da vida. É um lugar de comunhão de segurança, mas para que essa comunhão seja plena, para que o alimento que recebemos possa de fato nos fortalecer, o nosso sistema digestivo e espiritual precisa estar funcionando bem. E existe um veneno, uma toxina poderosa que pode entupir os canais da nossa alma, nos impedir de absorver a graça de Deus e nos deixar doentes por dentro, mesmo estando sentados à mesa do banquete. O nome desse veneno é a falta de perdão.
Talvez você esteja pensando, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Acabamos de falar sobre a provisão de Deus, sobre o pão nosso de cada dia. O que o perdão tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Na mesma oração do Pai Nosso, logo depois de nos ensinar a pedir pelo pão diário, Jesus faz uma conexão direta e chocante. Ele diz: "E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Ele coloca as duas coisas lado a lado de propósito. É como se ele estivesse dizendo: vocês querem receber o meu sustento? Vocês querem receber a minha graça? Então vocês precisam deixar essa mesma graça fluir através de vocês para os outros. Vocês não podem querer receber um caminhão de perdão e graça do céu e se recusar a liberar uma gota sequer para a pessoa que os feriu. A falta de perdão é como construir uma barragem no rio da graça de Deus. Você impede que a graça chegue aos outros, mas no processo, você também impede que o fluxo contínuo dessa mesma graça te renove e te cure. Viver neste mundo caído significa que, inevitavelmente, nós vamos nos ferir uns aos outros. É impossível passar pela vida sem colecionar algumas cicatrizes. Pessoas vão nos decepcionar, vão nos trair, vão falar mal de nós pelas costas, vão ser injustas, vão quebrar promessas. E nós, sejamos brutalmente honestos, também faremos isso com outras pessoas, muitas vezes sem nem perceber. Essas feridas, se não forem tratadas da maneira correta, infeccionam. E a infecção espiritual da ferida se chama amargura. A amargura é um veneno de ação lenta. No começo ela parece até justificada. Eu tenho o direito de sentir raiva. Olha o que fizeram comigo. E você tem mesmo. A raiva pela injustiça é uma emoção legítima. O problema não é sentir a raiva, é construir uma casa e decidir morar dentro dela. Quando você faz isso, a amargura começa a fincar raízes no solo do seu coração. E a Bíblia nos adverte que uma raiz de amargura, uma vez que cresce, ela não apenas te perturba, mas ela contamina a muitos. Pense nisso. Uma pessoa amargurada não guarda o veneno só para si. Ela nela o espalha. Suas palavras se tornam cínicas e cortantes. Seu olhar se torna desconfiado. Ela contamina seus relacionamentos, sua família, seu ambiente de trabalho. Ela começa a interpretar tudo através da lente daquela ferida antiga. Ela vive no passado, repassando a cena da ofensa milhões de vezes na sua cabeça, como um filme que nunca acaba. E quem ela está punindo com tudo isso? Ela acha que está punindo a pessoa que a feriu. Mas a verdade é que a outra pessoa, na maioria das vezes, está seguindo com a sua vida, talvez nem se lembre do que fez. A única pessoa que está presa, acorrentada a esse evento doloroso, é a própria pessoa que se recusa a perdoar. Guardar rancor é como tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. É por isso que o perdão, na Bíblia, não é apresentado como uma sugestão ou uma opção para pessoas mais evoluídas espiritualmente. É um mandamento. E é um mandamento dado não para o bem da pessoa que te feriu, mas para o seu. É para a sua liberdade. É para a sua saúde mental, emocional e espiritual. Mas o que é o perdão de verdade? Nós confundimos muito isso. Perdoar não é dizer